Vou fazer mais um vídeo sobre erros do Rodrigo Constantino. Qual que é a minha tese central para ver se uma pessoa enxerga a verdade ou não? Então, se você quiser enxergar a verdade, gente, a gente tem que se afastar das ideologias. Quanto mais a gente estiver apaixonado por uma verdade, mais afastado a gente vai ficar da verdade, tá? E o Rodrigo Constantino é austríaco, é de direita, né? Então, como ele expôs uma ideologia extrema, tá? Ele se afasta da verdade. Então, a ideologia, de uma maneira geral, ela segue. Então, por exemplo, o Marivaldo, que é comunista, que é de esquerda também, tá? Todos eles, no meu entender, fogem da realidade, assim como os religiosos, todo mundo que tem uma paixão. Então, se você quiser enxergar a verdade, você tem que ser frio, não pode pensar com o desejo. Você tem que simplesmente navegar, você tem que viajar no que está acontecendo sem tomar partido. Esse que é o segredo para a gente descobrir o que vai acontecer, o que está acontecendo. Se o Lula é bom, você não pode tomar partido, nem contra nem a favor. Então, o que explica esse fenômeno do auto-engano é esse livro aqui do Eduardo Janetti. O livro é excelente. Todos nós temos os nossos viés, nós nos enganamos, tá? E a gente pode deixar com que esse mecanismo haja pouco sobre a gente, ou muito, no caso das pessoas mais fanáticas, que têm mais ideologia. Esse livro aqui, Darwin Vai às Compras, nos mostra por que é interessante ter uma ideologia. Os nossos amigos, as pessoas influenciáveis, né, elas vão gostar da gente. As pessoas exageradas, elas são saborosas. Então, por isso que as pessoas têm ideologia, porque elas são recompensadas por isso. O Rodrigo Constantino tem um monte de seguidor, um monte de gente que apoia ele. Por quê? Porque o cara é extremo. Se você for como eu, que não toma partido, você está defendendo o interesse de quem? De ninguém, ninguém vai gostar de você praticamente. Poucas pessoas querem ver a verdade. A grande maioria quer defender exageradamente um ponto de vista sem levar em conta o ponto de vista do outro. E a minha tese é justamente o contrário. Eu particularmente gosto de enxergar a verdade. Foi assim que eu passei em 26 concursos e é assim que eu ajudo a moçada a passar em concurso. Desenvolve a inteligência. Bom, mas eu nunca vi um economista dizendo a verdade. Um só, gente. Nunca vi um. Por quê? Porque todos eles ganham dinheiro ou ganham admiração das pessoas para as quais eles mentem. Então, por exemplo, tem aquela mulher lá da Auditoria Cidadã, né? Por que ela é admirada? Porque ela defende o interesse dos funcionários públicos, aumentar o salário dos funcionários públicos. Rodrigo Constantino é admirado porque pelos donos do capital, o pessoal das corretoras, dos bancos privados, porque o que ele diz defende o interesse deles. Então é tudo assim. Mas geralmente é muito difícil você confrontar um economista com o erro dele. Por quê? Porque ele usa a palavra que você não pode medir ela, são coisas pouco objetivas, ele usa de subjetividade, é muito, pouco, ruim, entendeu? Bom. Então é difícil você pegar ele. Só que o Rodrigo Constantino colocou o pé na peia num vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? De 2,13 a 2,36. Então eu ganhei na loteria do Rodrigo Constantino. Ele está falando que o Brasil ganhou na loteria, né? Esse negócio de loteria, teve um cara que fez um trabalho científico e botou lá a loteria das commodities. O Rodrigo Constantino agora está falando loteria chinesa, né? Parece que esse termo loteria já vem lá de trás, né? Não foi o Rodrigo Constantino quem criou, não. Mas vamos lá. Bom, o Rodrigo Constantino, o que ele falou no vídeo, que eu vou mostrar logo aqui na frente para vocês, tá? E vou colocar o link também. Então, no governo Dilma, ele está falando que o Ibovespa caiu 20%, tá? Ele fala, cerca de 20%. Eu olhei lá, caiu 17%. A inflação de 20%. A inflação, gente, é o ano de 2010 e agora em 2010 foi o ano da eleição da Dilma. É 2011 e um pedacinho de 2012. Então eu peguei lá pelo IGP, deu 13%. Nós temos apenas 1 ano e 9 meses, né? Então ele diz que 20% mais 20% dá uma queda real de 40%. Mentira, porque 20% com 20% não é 40%, tá? É 33%. Eu vou mostrar aqui para vocês direitinho como que funciona esse trem. Então o vídeo onde ele fala da queda de 40% do Ibovespa, queda real, é o impacto do governo na Bolsa, tá? Eu vou botar o link para vocês, eu quero que vocês assistam o Rodrigo Constantino. Ele coloca lá na descrição do vídeo, entenda como o excesso de intervencionismo estatal impacta a Bolsa brasileira e por que você deveria se importar com isso.
Ele está reclamando que o governo Dilma está provocando a queda na Bolsa brasileira, mas eu acho que ele deveria agradecer. Por quê? Porque com a queda na Bolsa, as ações ficam mais baratas para a gente comprar. Então não vejo problema. Qual que é o problema de você comprar uma coisa barata? Eu acho ruim quando sobe, aí você tem que comprar caro. Quando cai é bom para comprar, que fica baratinho. Mas ele está defendendo o interesse dele, porque provavelmente ele trabalha para a corretora e as corretoras ganham um percentual sobre o valor das vendas. Então é evidente que com as ações em alta esse percentual fica maior, tá? A corretagem, a taxa de corretagem é maior, provavelmente a taxa de custódia é maior. E o Rodrigo Constantino, eu não sei, ele disse que trabalha no mercado financeiro, mas não especificou o quê. O que eu tenho certeza é o seguinte: ele não é um bom trader. Por quê? Porque o cara, quando ele é um bom trader, ele trabalha em silêncio, ele não conta a tese dele. Para não você contar a sua tese é como você jogar um poker mostrando a carta para o adversário. Então o trader trabalha em silêncio. O Rodrigo Constantino é mais um garoto propaganda que defende, ele pressiona o governo para tomar algumas medidas de acordo com o interesse das empresas para as quais ele trabalha. Não sei se funciona, deve funcionar, né? Que senão ele não estava ganhando. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês, é uma continha simples, gente, como é que funciona a conta de juros compostos. Ó. Do lado positivo, você pega R$100 mais 20%, vai para 120. Aí depois você pega ó, 120 mais 20%, dá 144. Então 20% mais 20% não é 40%, como o Rodrigo Constantino falou, é 44%. Agora pelo lado oposto, ó, você pega 100 menos 20%, dá 80. 80 menos 20% dá 64. Então 20% menos 20% de queda dá 20% de queda, dá 36%, não dá os 40% como ele está falando. Mas vamos fazer a conta, agora a conta, ó, a bolsa caiu nominal 20%, tá? Não caiu, né? Mas como se tivesse caído, né? Porque ele está exagerando nos 20%, é 17%. E a inflação de 20%, foi 13%, mas vamos botar 20%. Então, o valor nominal do Ibovespa, vamos botar 100 mil pontos, com queda vai para 80 mil, com a inflação vai para 120. Só que 80, gente, é 2/3 de 120. Então, houve uma queda de 1/3, de 33%. Então, quando você põe 20% de inflação com a queda nominal de 20%, dá uma queda real de 33,33% e não os 40% que o Rodrigo Constantino fala lá no vídeo. Então, aí, além dele exagerar, ele ainda faz conta errada. Mas eu trouxe aqui para vocês o Ibovespa, está corrigido pelo IGPDI, ó. A gente pode reparar que o Ibovespa, principalmente que depois do Nasdaq, tá? Mas a gente pode pegar aqui desde 82, ó, ele já está com uma tendência de alta. Então não é coisa do Lula, do FHC, é um novo milagre econômico brasileiro, que o Brasil teve um milagre econômico, tá vendo? Caiu numa grande crise e veio escapando dessa crise aos poucos. Aqui está em escala logarítmica, isso aqui, gente, fica mais bonitinho, tá? Mas o correto mesmo é a gente trabalhar com escala logarítmica. Então a gente pode ver muito bem ó, a subida desde 1980 que o Ibovespa vem subindo. Depois do milagre econômico caiu bastante, tá? E a gente pode ver também que a subida é muito grande e a queda alegada pelo Rodrigo Constantino aqui perto da subida é mixaria, tá? Olha só, a subida subiu praticamente vamos botar aqui, de 3 mil pontos, né? Para 70, 80 mil pontos. Então, a alta muito grande. E essa queda aqui não representa nada diante da alta. Então, é normal, as ações elas sobem e elas descem, é normal, tá? E nós estamos com a tendência de alta aqui de longo prazo. Então, até botei uma setinha aqui para vocês verem. Os grafistas chamam isso aqui de... como é que chama? É piso? Em cima... é suporte, tá? Então eles falam que furou o suporte, então é sinal que vai cair mais. Então isso aqui foi no Nasdaq, tá? Foi uma coisa excepcional. Aqui na crise de 2008 não chegou a furar. Aqui é a eleição do Lula, tá vendo? Então onde caiu bastante foi na eleição do Lula por esse gráfico aqui, tá? Então tá tudo sob controle, não vejo problema nenhum. Mas vamos analisar o período, tá? Peguei 2002, ó, o período de que o Lula entrou, tá? Aqui teve a crise de 2008, estou ampliando aqui para vocês. Quando o Lula entregou para Dilma e aqui hoje quanto está. Então a queda até hoje está em 26%, tá? E não os 40% de queda real já, porque isso aqui já está corrigido pelo IGP. Não é aquele exagero do Rodrigo Constantino. Então no governo do PT subiu muitas ações e agora caiu um pouco.
o Rodrigo Constantino está debitando ao governo do PT essa queda. Mas é engraçado que eu não vi ele nenhuma vez elogiar o PT pela subida. Se você quer acreditar a alguém a descida, por que você não acreditou a subida? Quando subiu é mérito dele, caiu é desmérito do PT. Ele usa duas medidas, né, diferentes. Que eu botei? Aqui agora em escala logarítmica, tá? Só para ver que a subida ela foi mais forte do que a descida, tá? A subida, principalmente aqui ó, no primeiro mandato do governo Lula, subiu com a rapidez mais intensa. Por quê? Porque o Lula não fez o que o PT havia prometido. O Lula traiu os ideais do PT. Essa que foi a grande sacada. Se ele obedecesse ao que ele tinha prometido dentro do PT, o Brasil tinha acontecido uma catástrofe. Então ele copiou o programa macroeconômico do PSDB, a economia se recuperou. Isso aqui é uma bolha, gente. O Rodrigo Constantino devia pedir para o governo furar a bolha. Ele só quer que suba, mas o trem não pode ficar subindo indefinidamente. Então, em 2008 caiu, subiu de novo e agora está dando uma caída. Coisa normal, tá? Mas repetindo mais uma vez, ó, a queda do Ibovespa nominal de 20%, tá? Vai para 80%. E a queda, se você considerar com a inflação, vai para os mesmos 80%, só que o Ibovespa em 2010 seria de 120%, então a queda vai para 33%. Só estou repetindo aqui várias vezes para vocês verem que não é 40%. Qual que é a conclusão que eu tiro então? É muito difícil provar que o mercado não é melhor do que o governo em algum setor. Então, em alguns setores o governo é melhor, em outros o mercado é melhor do que o governo. Só que eles falam que o mercado é melhor em tudo. Então isso aí é coisa subjetiva, é complicado da gente provar. Mas agora, nesse vídeo do Rodrigo Constantino, as contas que ele apresenta, os dados majorados que ele apresenta, dá pra gente ver que ele está tentando tomar partido contra o governo mesmo. Ou seja, ele está faltando com a verdade, até mesmo nas contas matemáticas. Então a queda do Ibovespa foi de 26% no governo Dilma e não os 40% que o Rodrigo Constantino está falando. Agora você pode falar assim, não, mas 26% é perto de 40%, não entendeu? É arredondar, o que tem de dar arredondar? Não teria nada demais, gente, se ele não errasse sempre por lado dele. Por que ele não falou que foi uma queda de 13%? Errar pelo outro lado. Para esse lado ele não erra, só erra para o lado que interessa a ele. Então essas pequenas distorcidas somadas é que ficam parecendo que o cara tem uma ideologia consistente e que ele está com a razão. Então ele vai roubando aos pouquinhos. Até mesmo onde ele pode ser confrontado com a verdade, ele rouba. Agora imagina quando ele fala que vai estourar uma bomba relógio que ele não sabe quando vai ser. O governo está plantando a semente de uma grande crise que ele não sabe quando vai acontecer. Então é muito difícil confrontar ele com a realidade. Mas aqui ele botou o pé na peia, tá? E deixou dados, inclusive na matemática. Mas eu gostaria de saber de vocês, gente, o que vocês acham do Rodrigo Constantino? Ele não sabe fazer conta, por isso que ele falou que 20% mais 20% é 40%. Ele mente descaradamente, ou seja, ele é um bom matemático, mas ele passa por cima da conta porque ele acredita que as pessoas não sabem fazer conta e não vão pegar o erro dele. Ou então ele simplesmente não se preocupa com os dados, ele não se preocupa com a precisão dos dados, das informações e das análises dele. Ou então a quarta hipótese é o Rodrigo Constantino está certo e é eu que estou errado na minha análise. Eu quero que vocês façam comentários e coloquem uma dessas três opções, fundamenta, tá? Vamos ver, eu quero ver a opinião de vocês, eu não quero ser o dono da verdade, eu quero que vocês critiquem, quero que vocês assistam o vídeo do Rodrigo Constantino, eu quero que vocês digam para ele o que vocês pensam. Falou, moçada?